Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas você vai ouvir esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 28ª vez. Ai, o incrível, o estourado. Espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast Roulette. E aí, pessoal, como vocês estão? Pela primeira vez em vídeo. Vocês não fazem ideia do quão difícil é fazer o podcast em vídeo pra mim, porque eu não tô acostumada a me filmar tanto assim. Estranho, mas vamos ver. Se vocês gostarem, eu faço todos assim em vídeo. Veremos. Quem sabe? Não sei. Outro problema que eu tô aqui pensando como eu vou resolver é que a minha cadeira faz muito barulho. Então, vou ver como que eu vou fazer isso sem sair o som da cadeira. Porque quando eu gravo em áudio é aquela coisa, né? Eu tô aqui sentadinha, eu nem me mexo. Do jeito que eu tô, na posição que eu começo, eu termino. Então, vamos ver como vai ficar aqui. Vou tentar deixar o menos poluído de som possível. Só pra vocês verem esse rostinho. Ih, notificação. Outro ponto. Silenciar o celular. Ai, que estranho. Vou tentar gravar assim, vou tentar em partes, vou tentar tudo junto, separado. Vou tentar olhar pra cá, não ficar desfocado olhando pra todos os outros cantos. Foco. Foco. Vai dar certo. E vamos pro tema de hoje. Eu vivo sonhando. Eu passo dias viajando na maionese, assim, criando infinitas situações na minha cabeça e depois eu fico me perguntando, será que é bom sonhar tanto assim? Calma lá. Você pode se perguntar isso às vezes. E assim, sonho é o meu local de fala, porque eu sou pisciana, então eu vivo constantemente tentando me manter na realidade. E por isso eu penso demais e chega a ser cansativo, sabe? Mas quando eu sei que eu tô sonhando demais, você fecha os olhos e aí você vive outra realidade. Ao invés do escritório, você tá na praia, tá numa festa, tá com os amigos, com a família. Você tá na sua casa dos sonhos. E ali todo mundo te admira, todo mundo te respeita. É muito fácil, né? Hum, não. Até porque, falando de um sonho, se é um sonho, já tá fora da nossa zona de conforto. Dá aquela impressão de ser impossível de acontecer, impossível de conseguir, aquela sensação de ser apenas um sonho, e isso não é bom. Não é bom pensar assim. Até porque você quer, é o seu sonho. E eu vejo o sonho como uma grande conquista, sabe? Confesso que foram poucos os sonhos que eu consegui realmente realizar. E às vezes isso deixa aquela sensação de falha. Às vezes isso me deixa um pouquinho desanimada de eu não ter conseguido realizar tanta coisa como eu na quantidade que eu sonho, sabe? Mas eu também não posso pagar penitência, me chicotear por causa disso. Tenho muita coisa para conquistar e, né, para você conseguir alguma coisa, provavelmente vai falhar antes. E o sonho, ele tem aquele papel motivacional de você planejar, de você executar uma coisa, mas geralmente quando a gente chega lá, o sonho ele dá um passo para frente e dá a impressão de que ainda falta mais um pouco, sempre no quase lá. Faz sentido? Sendo que de fato eu cheguei. Mas quando eu cheguei lá, eu queria uma coisa a mais. Não seria isso uma meta? Vocês conseguem colocar na gaveta de metas e sonhos essas coisas que vocês têm na cabeça? Eu fico me perguntando isso. Seria de veras interessante dar uma atenção para isso. A minha cadeira. Metas, as metas são essenciais para o meu bom funcionamento.
eu ter um planejamento de execução das coisas. Mas um sonho, quando eu penso num sonho atual, eu não sei nem por onde começar. Não sei como organizar. Eu queria de verdade conhecer assim um expert no meu sonho para me mostrar exatamente o passo a passo. Eu precisava de uma assessoria de milhões. E é engraçado porque algumas pessoas já nascem com mais portas abertas, né? Mais oportunidades escancaradas. E outras precisam subir aos poucos, né? Meros mortais que precisa para conseguir realizar um sonho, não é mesmo? E assim, o sonho, eles são uma responsabilidade nossa para com a gente mesmo. Porque o sonho é só seu. Só você vai poder fazer. Só você vai poder fazer acontecer. Lembra quando eu falei qual é o timing das coisas? Aliás, episódio 4, meu predileto até hoje. Qual é o timing das coisas? A gente luta tanto e mais tanto para conseguir manter alguma coisa e parece que essa coisa, esse projeto nunca vai evoluir, não vai avançar, não vai ter um progresso e aí a gente desanima e só quer, deixa isso pra lá. Deixa eu me contentar, já que todo mundo ao redor, né, tá todo mundo tão bem, todo mundo evoluindo e eu aqui sonhando. Mas nesse longo tempo de luta e luta e luta e luta, você vai aprendendo e vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Você vai aprendendo a ser resiliente. Você vai trabalhando naquilo e quando o timing finalmente acontecer, você vai estar pronto. Nessa pequena fresta de quando acontecer, você vai ter o que mostrar. Você não vai estar despreparado. Imagina se você tivesse passado todo esse tempo só imaginando e não executando e não aprendendo e não evoluindo. Quanto mais luta, quanto mais a gente se esforça para conseguir as coisas, quando a gente consegue, a sensação de realização é muito maior. E outra coisa, o sonho ele tá aí para motivar a gente. Quando você tem uma ideia e aí você fica pensando nela, nos detalhes dela e como executar o passo a passo dessa ideia, ela acaba virando um sonho. Mas assim, um sonho de milhões, tá? Um sonho que só de você pensar, você já sorri. E o passo mais difícil para a gente realizar um sonho, na verdade, o passo mais difícil para qualquer coisa é o primeiro passo. Então, assim, se prepara para dar o primeiro passo, porque é aquele que a gente fica perdido, sem saber para onde ir. É só um passo, mas um passo para qual direção? E aí, quando você começa a executar, começa a ver o andamento das coisas, você vai sentindo aqui dentro, opa, peraí, esse sonho, ele pode realmente virar realidade. E como o sonho é algo que a gente quer muito, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai entregar o que a gente puder entregar. A gente vai pensar em todas as alternativas para que aquele sonho não morra ali, para que não dê errado. Você fica focado. A meta é crescer. A cada perrengue, um aprendizado. E você fica mais resiliente, você fica mais feliz. Ai, que ódio essa cadeira. Ah. E outra coisa, abrir a boca pra gente contar de um sonho que a gente tem é desconfortável. Dá uma sensação de vulnerabilidade. A gente se sente às vezes meio infantil, sabe? De que os outros vão achar que é tão bobo. Mas aí quando as coisas começam a andar em direção dele, você perde esse receio de parecer vulnerável. Você perde essa trava de não querer contar para que não dê errado, sabe? Essa sensação. Porque ali você tá vendo que tá vindo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, alguma coisa mudou.
E olha que bobagem, a gente tem essa neura de não contar para os outros, de não parecer bobo, ou mostrar para os outros que o que eu tô fazendo pode dar errado, mas olha que loucura, porque isso é suscetível a todo mundo. Todo mundo pode começar alguma coisa que dê errado. Até porque para alguma coisa dar certo, você tem que tentar. Que loucura. A gente bota na cabeça que a gente vai ser julgado, que a gente vai ser criticado, que pode ser perda de tempo. Ai, nossa, ela tem emprego, o que ela tá fazendo? Mas depois é uma coisa tão nossa, é uma coisa tão comum. Todo mundo passa por isso, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem essa mesma vergonha, esse mesmo receio de compartilhar uma coisa que não conquistou ainda, sabe? Para não parecer que perdeu. Bobagem humana, não é mesmo? Também acho. Mas assim, eu falo que é bobagem, né? Internamente a gente sabe que é bobagem. Mas a vida é assim, é uma corrida constante até a linha de chegada. E a linha de chegada nunca chega. Que loucura! Todo mundo apressado para chegar antes do outro, numa linha imaginária. E não tem muito o que dizer. Infelizmente, as coisas são assim, né? Infelizmente, capitalismo. O cotidiano sempre obriga a gente a buscar mais, a ganhar mais, para ter o básico, e o básico fica cada vez mais caro, então vira. É um looping infinito da gente ir atrás das coisas o tempo todo, a todo lugar, em todo tempo. E isso, eu aqui divagando, né? E isso reflete nas nossas metas, os nossos sonhos também. Porque sonho não é dinheiro, mas dadas as circunstâncias, eu acredito que sim, o dinheiro deva estar incluso no sonho. Um planejamento futuro. Até porque sonho não enche barriga, né? Então, voltando ao que a gente estava dizendo sobre você não querer compartilhar o seu sonho com as outras pessoas, a vida é uma selva, né? No meu caso, uma selva de pedra. Mas a gente também tem que ter autoconfiança. A gente precisa acreditar, eu preciso acreditar que eu tenho capacidade de fazer acontecer, de realizar um sonho. Você tem que ter é, aquela coisa, você sabe que você é capaz, sabe? E assim, por mais que você não tenha tanto apoio, lembra que em, sei lá, 95% dos casos as pessoas só apoiam quando o seu projeto começa a dar certo. Você precisa ter consciência de que você é capaz, sabe? De que vai dar certo, que você vai melhorar, e que você vai aprender, e você vai evoluir. E você vai colocando na mente que você precisa fazer isso, isso e isso. E confia no seu taco. Porque se você faz algo tão bem, imagina você fazendo isso em larga escala para mais pessoas. Poxa, tem tanta gente que tira leite de pedra. Reflita. Reflita, reflita. E assim, por mais que você não tenha tanto apoio, lembra que, sei lá, em 95% dos casos as pessoas só apoiam depois que o seu projeto começa a dar certo. Então, tenta não contar só com isso, sabe? Não ficar postergando por motivos de outras pessoas ou ficar dependendo de alguém. Tenta executar por si. Deixa os julgamentos para lá, deixa a pressão para lá e vai no seu tempo. Esse sim é o melhor timing das coisas. Eu entendo que a decepção ela é muito dura, mas se você não fizer nada, a decepção é certa, porque você tem aquele sonho e você não está executando. Então você está decepcionado consigo, por mais que você não admita, você vai estar decepcionado consigo mesmo. E se você ao menos tentar ir fazendo, aquele sonho vai fazer parte do seu cotidiano, da sua realização diária. E então aquele sonho vai se tornar realidade. Mas se você tentar. O evento canônico, a virada de chavinha. Ali tudo vai fazer sentido. Todo aquele medo de compartilhar um sonho, de se expor, de dar o primeiro passo,
a proteção, o muro que você subiu em si, para caso aquilo não desse certo, tudo aquilo passa. Então não tenha medo, só vai, só vai. O não a gente já tem. E assim, eu sei que cada pessoa tem as suas próprias razões para escolher com quem e quando compartilhar, né? Um sonho que é uma coisa tão profunda, tão íntima. Só não fica com receio de botar as cartas abertas na mesa para você mesmo. Você precisa conhecer tudo o que está acontecendo por inteiro e ter consciência do que é positivo, do que é negativo, o que pode melhorar, o que você precisa de uma ajuda externa. Deixa sempre isso muito claro consigo mesmo, por mais que você não seja de compartilhar com outras pessoas. E assim, o nosso cérebro, a nossa mente funciona de um jeito que a gente guarda as coisas boas, também esconde os nossos traumas, né, para que a gente não tenha a nossa vulnerabilidade tão exposta. Olha que loucura, né? Ou seja, o sonho é como se fosse uma conversa que a gente tem com a gente mesmo. Só que, mesmo sendo a gente não sabe exatamente a resposta que o outro vai dar. Sonho, vai imaginar sonho mesmo, o sonho de dormir e sonhar. É como se ele fosse uma conversa da gente com a gente, sem saber o que o outro vai responder, mesmo sabendo que o outro é o nosso consciente. Complexo, é uma interação com o interlocutor, que, curiosamente, sou eu mesma. Muitas vezes a gente nem sabe por que aquele pensamento surgiu. Essas ideias, elas vêm na nossa mente misturando um sem medo, ansiedade, esperança, dá uma insegurança. E aí são sentimentos que todos juntos, quando você para pensar, faz todo sentido. Então, escuta o que seu subconsciente tem para dizer para você. Sonhar mexe com o nosso coração, com as nossas vontades, com os nossos desejos, os nossos anseios. O que a gente imagina para o futuro. Sonhar é o primeiro passo para você conquistar a vida que você busca. Então, lembra que a gente só tem o agora. A gente só tem a gente tem o agora, a gente tem o hoje para fazer acontecer. Vai fazendo, vai aprendendo. E aí, além de executar o seu sonho, vai vir o outro lado, o lado em que, além de ter pessoas te apoiando, você vai passar a influenciar pessoas de uma maneira positiva. As pessoas vão poder se espelhar em você de alguma forma. É como se fosse o bônus do sonho, porque você está realizando para você mesmo, né? E ainda vem esse apoio externo de quando dá certo e as pessoas falarem, olha, eu me inspirei em você, eu contei com você nesse momento, eu vi o que você fez. Ou então eu admirei o que você fez, a sua garra, a sua luta. Imagina você chegar nesse ponto do sonho. Então, quando eu falo isso, eu falo isso porque assim, eu confio muito em vocês, real. Eu acho que vocês são muito capazes. Eu acho que você consegue. Eu confio muito nos meus ouvintes. Eu sou muito fã de vocês. Real, real. Eu comecei a escrever esse episódio desanimada. Eu escrevi ele tem mais de um mês. Tô passando por uma fase complicada, mas eu queria falar sobre isso porque quando eu escrevi esse episódio, eu tava num dia tão cinza, tão apagada, tão sem expectativa. Eu tava num dia desanimada. E aí, quando eu comecei a escrever, eu fui buscando mensagens que eu digo, que eu vejo, que eu escuto, mas eu precisava verbalizar isso pra mim, né? Então, me ajudou bastante esse episódio. Eu espero ter ajudado vocês também. Queria aqui só destacar o quão difícil é gravar em vídeo, porque eu tenho um roteiro, eu tenho a minha cara na tela
e eu tenho que olhar pra câmera, às vezes eu sou meio estrábica. Então, é um desafio pra um sonho. Já pensou, ó, meu podcast aí. É o meu sonho. É a minha execução. É o meu sonho. Olhando pra câmera, é o meu sonho. Ai, a louca. Mas eu queria concluir dizendo que passo bem. Só passo. Mas, gente, eu tô bem. Vai dar tudo certo, tá bom? Eu tô muito bem. E eu quero agradecer a paciência de vocês nesse tempo que eu fiquei sem postar episódio. Porque eu realmente não consegui. Mas pra quem tá escutando agora, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, assim, sério. É, eu fico surpresa às vezes com o apoio que eu recebo de vocês. Então, eu adoro vocês, real. E aí eu fico pensando aqui. Gostou desse episódio? Em vídeo, meu Deus, esse episódio em vídeo. Não sei nem onde eu tô me metendo. Curte, deixa 5 estrelinhas no Spotify, compartilha com os amigos. E me segue lá no canal, me segue no Instagram. Eu estou com meus seguidorzinhos, eu preciso aumentar a quantidade. Quer compartilhar algo comigo? Pode mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dani Lisboa, @ Dani Lisboa e @pod.castrolê nas redes sociais. Eu desejo para vocês um ótimo resto de dia e até a próxima.